Olá família, tudo bem? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele. Então, semana passada nós voltamos, né? Nós voltamos já com os nossos estudos do Família Nele. Então, como sempre, eu quero pedir para que você possa se inscrever no canal da igreja, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa compartilhar e curtir esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você conhece, para que a gente possa, para que o alcance da igreja na internet possa ser cada vez maior no YouTube e que a nossa comunidade possa crescer cada vez mais virtualmente, né, no mundo aí, no YouTube aí, e assim nós podemos, a palavra de Deus vai se espalhando por todos os lugares aí. Então, semana passada nós estudamos o capítulo 14 e o capítulo 15, como eu sempre tenho dito, é sempre uma continuação, os capítulos, a carta de Romanos, né, ela é muito uma ligada na outra, assim, é muito interessante que uma vai puxando a outra, e eu tenho certeza que o capítulo 15 agora também vai completar todo o pensamento de Paulo do capítulo 14. Ele vai meio que encerrar aqui, capítulo 13, 14 e 15, essa trilogia aí, ele encerra aqui no capítulo 15 e a gente vai estudar um pouco sobre isso. Então abre aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos capítulo 15, estamos acabando, falta só mais um capítulo só, o último capítulo 16, onde a gente vai encerrar os estudos na carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1 diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Lembra de semana passada que nós falamos sobre nós não julgarmos a forma como aquela pessoa crê ou não crê, naquilo que ela come ou não come, no dia que ela guarda ou deixa de guardar, porque tudo o que as pessoas fazem, se deixa de comer ou não, é tudo para a glória de Deus. Mas esse assunto todo veio à tona por causa dos fracos na fé ou daquela pessoa que é nova convertida. E aí Paulo ele começa aqui do versículo 1, nós que somos fortes na fé. Então agora ele não está falando mais para o fraco da fé, agora ele está falando para nós, eu e você, que já temos uma caminhada cristã, uma caminhada com Cristo. Temos de suportar as debilidades dos fracos, nós temos que andar junto, suportar, aguentar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, por que nós não temos que agradar a nós mesmos? Porque Cristo não agradou. Se Cristo não agradou a si mesmo, se Cristo não se agradou, nós que somos pequenos cristos, nós que somos discípulos dele, nós que caminhamos nas pisadas de fé de Cristo, se ele não se agradou, não agradou a ele mesmo, nós também não devemos nos agradar. Nós também não devemos agradar a nós mesmos, fazer aquilo que nos agrada, né? É melhor falar assim. Nós não devemos fazer só aquilo que nos agrada, porque Cristo não fez isso. E se nós seguimos a Cristo, se nós somos pequenos cristos, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia. Simples. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. O mesmo modo de pensar. Isso é unidade. Isso nos dá a ideia de unidade, de sermos um. Isso é ter uma aliança um com o outro. Mesmo modo de pensar segundo Cristo Jesus, para que vocês, versículo 6, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos que ter o mesmo modo de pensar?
Por que nós não devemos agradar a nós mesmos, fazer aquilo que nos agrada? Por que nós não devemos, citando o capítulo 14, julgar os outros, desprezar o meu irmão por aquilo que ele come ou não come, daquilo que ele faz ou deixa de fazer? Para que vocês, unânimes, versículo 6, em uma só voz, todos juntos, que nós possamos glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É na unidade da igreja é que Deus é glorificado, a uma só voz, não com divisões, não com pensamentos diferentes, não com aquilo que eu acredito, eu guardo e eu não quero saber, não quero nem ouvir aquilo que o meu irmão tá para dizer, não, mas em uma só voz, com o mesmo modo de pensar, nessa unidade da igreja é onde nós glorificamos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da mesma misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também, versículo 10, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Versículo 11, e ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Versículo 12, também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança, versículo 13, encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Qual é o motivo que nós temos que acolher uns aos outros? Porque, como eu já disse, se Cristo assim o fez, nós também devemos fazer. E por que Jesus fez isso? E aí ele cita várias passagens bíblicas lá do Velho Testamento falando que o nome de Jesus seria glorificado entre os gentios. No acolhimento, onde nós acolhemos uns aos outros, Deus é glorificado, Jesus é glorificado. Amém? Versículo 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. O que Paulo está dizendo aqui? Tudo isso, todos esses versículos que eu li aqui, o que Paulo está dizendo? Paulo está explicando principalmente para os judeus, o porquê que ele não estava pregando para eles. O porquê que o Paulo não fez, por exemplo, igual Pedro, que o apóstolo Pedro, ele ficou em Jerusalém, junto com alguns outros apóstolos, ele ficou lá e ele pregando para os judeus. E Paulo, ele entendeu, e Deus deu esse ministério, deu essa graça, como ele diz, colocou no coração dele e queimou tão forte no coração dele, que ele precisava não pregar para os judeus, porque já tinha alguém fazendo isso. Pedro já estava fazendo isso. Mas Paulo, ele precisava pregar
para os gentios. E é por isso que ele sai e faz as 3 viagens missionárias dele e abre igreja em tudo quanto é canto, porque esse era o ministério dele, de pregar para os gentios. Porque aí no versículo 21, ele amarra toda essa ideia assim falando: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Quem que é esse povo que nunca ouviu e nunca viu, nunca teve notícia, nunca ouviu a respeito dele? É os gentios, os povos que estavam ao redor de Israel. Eles nunca ouviram falar sobre Jesus. E Paulo estava lá para isso, para fazer com que o nome de Jesus pudesse ser espalhado por todos os lugares onde ele pudesse ter entrada. Amém? Versículo 22. Aí agora Paulo vai começar a falar um pouco sobre os planos dele. Qual que é o desejo dele? O que estava no coração de Paulo? Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Então, qual foi a razão de ele não ter ido visitar? Porque ele estava pregando para os outros lugares, aonde Cristo ainda não havia sido pregado. Então, ele estava viajando, por isso que ele estava sendo impedido, né, de voltar e visitá-los, porque ele tinha que fazer essa missão, tinha que cumprir esse chamado, ele tinha que cumprir esse ministério, que era pregar para o máximo de pessoas possíveis. Versículo 23, mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Não sei se vocês se lembram, mas no primeiro capítulo de Romanos, nós conversamos e nós falamos um pouco que Paulo não foi o apóstolo Paulo que abriu, que inaugurou, que plantou a igreja em Roma. Paulo, na realidade, nunca foi para Roma, né? Ele foi preso, ele foi para lá preso e morreu lá. Ele não chegou a pregar em Roma, como ele pregou em tantos outros lugares. E o desejo de Paulo, e aqui Paulo ele coloca qual que era o plano dele. Ele queria ir para Roma, para poder visitar aquela igreja, para conhecer aquela igreja, conhecer aquelas pessoas, aqueles cristãos, onde ele estava escrevendo essa carta. E o plano dele era o quê? Ele fazer essa visita, ficar um pouco lá com aqueles irmãos, e de lá ele estabelecer uma base sólida e firme, e de lá ele ir para a Espanha. Esse era o desejo de Paulo, sair dali, daquela região onde ele ficava ali na Ásia Menor, e ir para a Europa. Esse era a intenção e o sonho de Paulo. Ele ia ali estabelecer, por isso que as pessoas falam que, por exemplo, a carta que ele escreve aos Romanos, o conteúdo dela é muito diferente das outras cartas que ele escreve para as outras igrejas, porque aqui a intenção de Paulo era estabelecer uma base firme e forte, assim como ele tinha nas outras igrejas, onde ele tinha uma base forte, onde ele ia e voltava, onde aquela igreja sustentava e dava dinheiro e ajudava com os gastos e tudo, com viagens e tudo mais, onde dali surgia e saía os missionários, onde eles iam pregando, tudo dali, e era isso que Paulo queria. Paulo queria aqui, que Roma fosse essa base, né, vamos dizer assim, essa base onde dali ele poderia espalhar para toda a Europa, e o primeiro lugar que ele queria ir era para a Espanha. Olha que interessante. Mas ele não conseguiu fazer isso porque ele foi morto, né, ele foi decapitado antes dele conseguir cumprir esse plano dele. Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Então ele estava voltando para Jerusalém. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí.
e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, Paulo, o plano de Paulo era voltar para Jerusalém, de Jerusalém ir para Roma e de Roma ir para a Espanha. Esse era o trajeto, esse era o plano que Paulo tinha para fazer, mas ele não chegou a cumprir, né? Ele não conseguiu fazer esse trajeto completo aí, porque ele foi preso no meio do caminho e foi levado para Roma, e lá em Roma ele ficou preso e morreu. Foi decapitado e morreu. Isso está escrito lá em Atos. Se você se interessou um pouco, corre lá no final de Atos, lá, a partir do capítulo 23, 22, 23, começa ali e você vai lendo que você vai entender um pouco mais sobre esse final da vida de Paulo aqui. E quem sabe, um próximo estudo nós podemos voltar e estudar o livro de Atos lá e entender um pouco mais do começo da igreja. Se vocês gostaram dessa ideia e querem estudar o livro de Atos, ou, vou abrir aqui, se vocês têm interesse em algum outro livro da Bíblia, para que a gente possa estudar aqui no Família Nele, coloque aí nos comentários, porque aí a gente vai vendo um pouco mais sobre isso, para a gente poder estudar juntos. Mas é interessante essa parte de Atos, corre lá e assiste um pouco o final, lê um pouco o final de Atos. Versículo 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então, Paulo aqui ele encerra o capítulo 15 pedindo oração, pedindo para que eles possam estar ajudando Paulo em oração, para que esse plano dele pudesse dar certo, essa volta dele a Jerusalém pudesse ser benéfica para todos. E ele termina dando uma saudação, né? E o Deus da paz esteja com todos vocês. Não é o Deus de paz, mas o Deus da paz. É o Deus que é a paz, esteja com todos vocês. Então, se Paulo termina assim, eu também vou terminar assim. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.